Deputado João Henrique. Deputado João Henrique, Vossa Excelência tem 30 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, público que nos assiste, que nos acompanha, servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, pessoas que verdadeiramente nos ajudam a colocar esse Estado de pé. Hoje venho a essa tribuna acompanhando os pedidos, as reivindicações, as angústias de vocês. Saibam que, em verdade, é compartilhada por esse parlamentar, por esse deputado. Sinto na pele o que vocês estão passando. Na primeira oportunidade que tive de enfrentar essa questão, no mandato passado, votei veementemente contrário à possibilidade de inserção desses 14%. Acredito honestamente que esse percentual tem que ser retirado agora, imediatamente. Imediatamente. No estado de Mato Grosso do Sul, houve um tempo, senhores servidores, em que os parlamentares vinham e traziam os debates em todos os aspectos para essa casa, buscando voltar daqui com a solução. Em matéria da saúde, hoje o deputado Pedrossian Neto citou um número importante, 100 milhões de reais por ano. É isso, deputado Pedrossian Neto? É o valor da judicialização da saúde no estado de Mato Grosso do Sul. O deputado Caravina, nos representando ontem, também tocou nesse tema sensível, que é a interferência do judiciário, colocando esses 100 milhões na conta do Estado, intervindo na lógica, na cronologia, na gestão do Estado. Então, me pergunto ao governador Riedel, aos colegas, à base governista que aqui nessa casa está instalada, uma pergunta fácil, que todos vocês gostariam de saber: qual é o valor que pagaria o Estado para que nós pudéssemos, agora, imediatamente, revogar essa injustiça cometida no mandato passado? Não adianta a gente vir na casa e discutir que o número da judicialização da saúde é de 100 milhões, que o número da revogação dessa taxa, desse desconto, dessa contribuição, por assim dizer, seria de 50, de 100 milhões, de 150, se não pudéssemos dizer de onde sairia o dinheiro. Então, eu estou contando essa história porque desde o meu primeiro mandato, desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa, vim buscando, deputado Lídio Lopes, informações, deputado Neno Razuc, acerca do orçamento fiscal do Estado. Porque são com essas informações que nós vamos conseguir começar a resolver os problemas que vocês trazem a essa casa. Para que vocês possam ter ideia de números, hoje as emendas parlamentares estão sendo aumentadas a um percentual que deve custar aí 74 milhões por ano no orçamento do Estado. E por isso, fiz várias diligências, deputado Lídio Lopes. Acionei o Tribunal de Contas do Estado, deputado Rachioca. E o Tribunal de Contas do Estado me deu, agora em janeiro, a resposta de que nunca, mesmo após a edição da LRF, deputado Lídio Lopes, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, pasmem, nunca o governo do Estado de Mato Grosso do Sul
informou para o Tribunal de Contas quanto é que ele gasta de renúncia fiscal para dar isso de incentivo aos empresários do Estado. E fui me debruçando sobre esse tema, uma vez que os impostos, os descontos, as contribuições que são arrecadadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul são valores estratosféricos. Fizemos diversos requerimentos, entramos com mandado de segurança, e até que a gente pudesse encontrar, senhoras e senhores, qual é o valor que o Estado de Mato Grosso do Sul propicia a esses empresários que pagam, que também, assim como vocês, recebem o desconto na sua produção, que tem a pauta fiscal, uma das mais caras, uma das mais extorsivas do país. Então era preciso encontrar em algum momento esse número, que é o que eu estou insistindo com vocês, qual é o número que a gente tem de renúncia fiscal para resolver o problema de vocês. E aí eu descobri que este número não integra o orçamento, que esse número, a vida inteira, a renúncia, só trazia para essa casa e para o Tribunal de Contas do Estado o valor que foi arrecadado. Então vejam, nosso orçamento passado foi arrecadado a quantia de 23 bilhões, deputado Rachoca. Foi o nosso orçamento anterior, estimado em 25 para o posterior. Esse número, a ausência desse número, deputado Lídio Lopes, deputado Júnior Mock, sempre me incomodou, eu sempre questionei nessa casa, tenho a cópia de todos os requerimentos. Mas agora, saibam vocês que o Estado de Mato Grosso do Sul renuncia à quantia de 5 bilhões de reais por ano. E que nós temos imprensa, mídia, várias suspeitas, várias denúncias, pessoas dizendo que existe um percentual a ser devolvido para os cofres do governo estadual. Operações que comprovaram e apreenderam recursos. Então, se não chega a essa casa, se não chegou, se vai chegar algum dia a quantia de 5 bilhões de reais, quase 20% do orçamento, não deveria, em momento algum, ter sido diminuído o salário de professor, não deveria ter sido instituída uma contribuição extorsiva dos aposentados do Estado de Mato Grosso do Sul. Não deveria o Estado de Mato Grosso do Sul pagar a energia mais cara de todas. Não deveria o Estado de Mato Grosso do Sul passar pano para a CACEMES quando nós estamos sofrendo as consequências de ter uma das piores saúdes do Estado. Não deveria. Concedo a parte ao deputado Pedrocian Neto. Obrigado. Deputado João Henrique, eu penso que é o seguinte, vamos tratar dessa questão com racionalidade. Não adianta a gente misturar assunto que nada tem a ver com essa discussão absolutamente justa, legítima e que o governo quer resolver com a questão de incentivo fiscal, com estratégia de desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul, porque aí nós vamos misturar dois assuntos completamente distintos e levar ao público informações falsas que vão distorcer o debate. Primeiro, o governador do Estado, Eduardo Riedel, já se manifestou e vai dar um encaminhamento para esse pleito absolutamente legítimo, com a ideia que está colocada aqui, o secretário Caravina já colocou, inclusive, uma data, salvo engano, depois do Carnaval, não é isso? Depois do Carnaval, nós vamos ter uma proposta do Executivo para distensionar essa questão. Ponto. Primeiro lugar. Bom, vamos falar sobre renúncias e incentivos fiscais. Vossa Excelência mencionou um número, que são os 5 bilhões, que me espanta dizer que não tenha conhecimento desse número. Inclusive, Vossa Excelência está mencionando. O valor da renúncia do incentivo fiscal é da ordem de 5 bilhões de reais. Isso consta todos os anos no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que Vossa Excelência votou, que todos têm conhecimento. Mentira. Que é dada publicidade. Como? Não é verdadeira essa informação.
Bom, aí nós vamos ver o anexo da LDO, todo mundo que tem conhecimento. As renúncias fiscais do Estado do Mato Grosso do Sul constam na peça orçamentária. Então, o que nós vamos fazer? Discutir incentivo fiscal é totalmente distinto de discutir previdência. O Mato Grosso do Sul só está crescendo, e agora nós temos um orçamento de 25 bilhões, 488 milhões de reais para o ano de 2024, porque o Mato Grosso do Sul está crescendo. Em 2020, a lei orçamentária anual, deputado João Henrique, era da ordem de 15 bilhões de reais. Nós estamos com 25 bi. Ou seja, em 4 anos, nós crescemos 10 bilhões de reais de orçamento. Por quê? Justamente com esse incentivo fiscal que Vossa Excelência está criticando. Justamente porque o Mato Grosso do Sul entendeu que reduzindo o imposto para a gente industrializar, reduzindo imposto para trazer capital privado, reduzindo imposto para trazer multinacionais, vai fazer com que o Mato Grosso do Sul avance. É por isso que o Mato Grosso do Sul tem hoje 80 bilhões de reais em investimentos setoriais e industriais anunciados. E por isso nós temos a menor taxa de desemprego entre as unidades federativas do Brasil. Nós estamos com 4% de desemprego, quando a taxa de desemprego no Brasil é o dobro disso. Nós estamos caminhando próximo do pleno emprego, graças a Deus. Precisamos avançar? Precisamos, mas tudo isso está avançando porque o governo do Estado aposta no desenvolvimento social. Justamente que o governo do Estado aposta na renúncia fiscal, no incentivo fiscal, para fazer esse Estado crescer. Deputado. Obrigado. Eu gostaria de... Só, deputado, me permite uma parte? Permita, Vossa Excelência. E vou pedir licença para fazer daqui. Na sexta-feira, inclusive, queria convidar os deputados, eu vou estar indo com o governador em Sidrolândia. Nós vamos estar indo participar de um anúncio de uma empresa que está investindo em Sidrolândia, já investiu em Dourados e investe no Mato Grosso do Sul. Em Sidrolândia, ela iniciou uma planta de 1,2 bilhões de reais. E ela anuncia na sexta-feira, deputado Júnior Mock, que passará a 2,5 bilhões uma empresa de processamento de milho para poder produzir álcool. E também uma empresa que se instala lá, através da Cerradinho e da Neomilho, que está estabelecida em Maracaju, que vai investir também 50 milhões de reais no armazenamento de milho e soja. Uma empresa dessas tem, na ordem, no investimento de 50 milhões, a possibilidade de ter até 50%. Não é do governo dar dinheiro, é do governo abrir mão de dinheiro para poder gerar emprego, gerar renda. Então, eu gostaria de, com essa manifestação, com os 80 bilhões que tem de investimento, certamente para ter Arauco, para ter a Suzano, para ter a Impasa, para ter a Delmilho, para ter a Cerradinho, para ter as empresas aqui, o governo abriu mão de arrecadar. Eu gostaria de perguntar para o deputado João Henrique, claramente, o senhor é contra incentivo fiscal, deputado? Deputado, eu estou na ordem do à parte, vou responder a pergunta de Vossa Excelência se eu sou contra, mas eu quero responder primeiro a parte do deputado Pedro Oceaneto. Deputado Pedro Oceaneto, eu tenho um documento oficial do Tribunal de Contas do Estado dizendo que nem ele nunca conseguiu identificar esses valores. E eu, na minha humildade, na minha ignorância, me debrucei sobre esse tema desde o dia que cheguei aqui e achava um absurdo não entender nas peças orçamentárias, aí eu cito o PPA, a LOA, a LDO, aonde estava a somatória desses valores da renúncia. Fiz vários instrumentos, convoquei o secretário de Fazenda aqui e meu requerimento foi derrubado. Nem o secretário saberia ou não gostaria de responder a minha pergunta. E o Tribunal de Contas do Estado disse: nós nunca recebemos esse documento, mesmo com a obrigação constitucional e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, deputado João Henrique, o que eles me citaram, atendendo os requerimentos de Vossa Excelência, pela primeira vez nós vamos ter acesso. E aí sim, eu olho, essa é LOA, esse parecer, esse calendário anexo, após os meus pedidos, tomei conhecimento do tamanho, da hecatombe que é a quantidade de renúncia fiscal no estado de Mato Grosso do Sul. E devolvendo ao deputado presidente da nossa casa a pergunta se eu sou contra. Não, deputado, eu não sou contra incentivo fiscal. Você sabe quem que é contra? Os empresários, muitos deles
que vieram me denunciar, fornecer, municiar informações de que não gostariam de ter que se submeter à obscuridade que acontece dentro da Secretaria de Fazenda para que eles possam ter os benefícios concedidos. É isso que eu sou contrário. E sou contrário também, deputado Gerson Claro, a essa prova incontestável, que são os benefícios nunca terem chegado aqui nessa casa na quantidade. A nossa casa nunca autorizou essa quantidade, porque ela nunca conheceu esses valores. Então, o debate que faço, deputado presidente, é exatamente esse, dentro daquilo que Vossa Excelência exaltou a nossa atuação. Sei que sou sozinho aqui nessa casa em muitos debates, mas garanto que todos os meus pares gostariam de conhecer esses valores que hoje trago a essa casa. Esses 5 bi que hoje escuto falar na voz do vice-líder do governo, que perguntei para ele o ano passado inteiro qual era esse valor, não houve resposta. Ao secretário de Fazenda, não houve resposta. Ao senhor governador, não houve resposta. Entrei com uma ação constitucional, mandado de segurança, ganhei, para que sejam detalhados, ainda em primeira instância. Eu sei que o meu desafio continua, mas ganhei a obrigatoriedade de conhecer quem são os empresários, quais as empresas, em quais circunstâncias que nós temos renunciado a 20% do orçamento, que se refere a quase 1/3 do valor arrecadado de ICMS, que compõe a receita de 17 bilhões, e a maior quantidade de arrecadação que nós temos de fonte tributária de receita no estado do Mato Grosso do Sul. O que trago a essa casa é saber se nós, deputados, gostaríamos de ver isso, ou gostaríamos de ver resolvida a questão dos aposentados, resolvida a questão da saúde do estado de Mato Grosso do Sul, resolvida a questão das emendas parlamentares, que não se refere a 0,000% esse valor. Se nós gostaríamos de ver os impostos diminuídos no estado de Mato Grosso do Sul, num tempo que o aposentado, o servidor, passa por dificuldades com o tamanho da inflação. É essa questão que eu quero saber. Qual é a importância, qual é o tamanho, qual é a qualidade dos debates que nós vamos trazer para essa casa. Concedo a parte ao deputado Júnior Mock. Deputado João Henrique Catan, acho que o tema é pertinente, é importante essa discussão, mas eu gostaria de fazer a minha fala olhando de outra forma essa questão que o senhor nos coloca. Hoje, nós estamos discutindo os efeitos que a reforma tributária trará para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, ele cresceu a nível China. Mato Grosso do Sul cresceu porque tem uma lei de incentivos fiscais arrojada, criada lá no governo Zeca do PT, aprimorada no governo do André e também melhorada no governo do Reinaldo Azambuja, o que permitiu os investimentos em Mato Grosso do Sul. Se hoje nós temos 25 bilhões, essa é a perspectiva de arrecadação, é porque a movimentação econômica que uma empresa dessa gera ao vir para o Mato Grosso do Sul, ela é muito grande. Ou eu pergunto aos senhores, para quem é de Ribas do Rio Pardo, era melhor nós termos a indústria ou não? Se ela gerar 0, se ela tiver um incentivo fiscal de 100%, ela gera emprego, ela gera movimentação econômica, ela gera o salário, ela gera a melhoria da qualidade de vida para os servidores e para as cidades. Discutir, dizer quanto é, quando o cidadão apresenta uma proposta, ele recebe um incentivo do ICMS sem saber exatamente qual é a movimentação financeira, porque ela vai vir depois da obra pronta, depois da obra iniciada, depois da obra em funcionamento, produzindo, não tem como você saber. Você vai contar, e o cálculo que está sendo feito é o cálculo, quanto essa renúncia gerou, porque a empresa gerou uma movimentação. Quem dera a empresa tivesse gerado o dobro, o triplo da movimentação econômica, porque ela seria maior, geraria mais emprego, geraria mais renda, melhoraria a economia do Estado. Basta dizer que nos últimos 20 anos, nós saímos do binômio boi e grão, soja, milho e boi.
Essa era a base da economia do Estado. Hoje, a base da economia do Estado está diversificada. Hoje nós temos na celulose um dos maiores produtos que gera a economia, que gira a economia do Estado e que na balança comercial é a que mais pesa. Nós temos o ferro, nós temos as indústrias sucro, energética, alcooleira, que também veio para o Estado, que gera emprego, que gera renda. Então é importante ter o olhar de que o Estado melhorou em função dos incentivos, em função das empresas, em função da diversificação da economia, e não o olhar de que quanto esse incentivo prejudicou o Estado. Não vejo prejuízo, porque nós não teríamos o dinheiro, nós não teríamos a movimentação econômica. Essa é o meu aparte para contribuir. Agradeço, deputado Júnior Mock, o aparte de Vossa Excelência, mas quero que todo o público que nos assiste, todo o servidor, todos os funcionários, todos os empresários, você que sente essa injustiça fiscal tributária no Estado de Mato Grosso do Sul, eu quero que você perceba, ainda não, deputado Caravina, quero que você perceba uma coisa: 5 bilhões de renúncia fiscal por ano, multiplicado por 4 anos de mandato do governador, nós teríamos aí mais ou menos 20 bilhões. É como se a gente estivesse perdendo um ano de orçamento. É muito dinheiro, é 1/3 de tudo que o nosso maior imposto e fonte arrecada. O debate que estão trazendo aqui para mim na tribuna, ele é raso e muito pequeno. Ninguém pode ser contrário à geração de emprego e renda, mas é porque acertou em uma ou outra empresa, dentro de 900, dentro de 1 bilhão, dentro de 500 milhões, que nós vamos fechar os olhos ao outro restante do monte da quantia. Estaríamos falando em 4 bi. A questão e o debate é que essa casa que foi eleita para fiscalizar, para cobrar, que tem o Tribunal de Contas como órgão auxiliar externo, nem ela, nem o tribunal tinha essa informação até anteontem. A questão é muito maior e mais profunda, é discutir a qualidade dos incentivos no Estado, a quantidade, a assertividade, a contabilidade, a fiscalização, se tem direito ou não, se há algo de errado, e não esperar a Polícia Federal nos dizer que tem. O governador Eduardo Riedel teve uma postura muito falha nessa questão, transferiu ao seu secretariado por lei, deputado Júnior Mock. Vossa Excelência lembra dessa discussão? Eu votei contrário, exonerando da tua capacidade de dizer o que é, o que não é, e dos votos, dos 800 mil votos que recebeu para honrar e determinar essa questão, transferiu ao seu secretário, tirando o corpo fora. E o que eu quero dizer é que quem hoje decide os incentivos fiscais da ordem de 5 bi no Estado de Mato Grosso do Sul são secretários nomeados que não receberam um voto diferente do deputado que tenta me apartear aqui nesse momento. São pessoas como aquelas que o governador também nomeou e há recente tempo teve que exonerar porque, segundo o governador, entendeu que estavam de maneira agindo e violando a confiança que foram concedidas. Agora pergunto, essas pessoas que o governador exonerou tinham publicidade, licitação, fiscalização do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, de todo o corpo do Ministério Público do Estado. Agora pergunto, o senhor secretário de Fazenda e quem concede os benefícios fiscais sequer mandavam as informações para o Tribunal de Contas do Estado, sequer mandava para a Assembleia. Então, senhores,
O debate que faço não é dizer quanto acertou o governador e os governos passados ao conceder ou não incentivo para algumas empresas que estão trazendo o desenvolvimento para o Estado. É saber aonde acertou, de que maneira, se a Assembleia concorda, se precisa ser cancelado, como, por exemplo, quando nós fomos convocados, deputado Neno Razucchi, aquela reunião que dizia que se nós não cortássemos imediatamente o salário dos professores, em novembro o Estado não pagava a conta. Era uma mentira. Se nós não cortássemos os benefícios do Estado, os professores não iam ficar sem receber. E os deputados, por não terem essa informação naquele momento, foram, deputado Rachioca, foram, deputado Neno Razucchi, enganados. Porque se eu soubesse, e não era falta de diligência, se eu soubesse que era esse o valor dos benefícios, eu chamaria todo o corpo do governo e falaria, olha, vamos ver se tem alguém que não precisa mais receber, se tem alguém que recebe indevidamente, e vamos cortar daí. Não vamos cortar do funcionário público, do servidor, do aposentado e de quem paga a sua conta de energia em dia. Fomos todos enganados pelo governo do Estado. É essa a diferença do debate, deputado Caravina, que quero fazer e concedo o à parte a Vossa Excelência. Deputado, eu vou contribuir. Foi muito bem explicada a questão dos incentivos pelo deputado Pedro Ossian, vice-líder do governo, pelo presidente, pelo Júnior Mock, deputado Júnior Mock, mas o senhor está com um discurso fictício. Não existe o dinheiro, não existe a receita que o senhor está pregando, 5 bilhões. Se você não dá o incentivo, a empresa não vem. Se a empresa não vem, não tem receita de imposto. Então é jogar com a torcida. Não existe o dinheiro. Não existe essa receita que pode ser tirada do imposto e dado para o salário. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com as falas. Não é o secretário de Fazenda ou os técnicos do secretário de Fazenda que decide o incentivo. Isso está determinado por lei, determinado por decreto regulamentado, com publicidade. Não precisa o governador decidir. Quando ele transferiu para o secretário de Fazenda, justamente porque a decisão é técnica, não é política. Não é decisão, eu concedo o que eu quero e nem poderia ser assim. Então, o que o senhor está dizendo não condiz com a realidade. E com relação à Previdência, todo mundo sabe o meu posicionamento e nós estamos aqui, todos os deputados, com o mesmo intuito de achar uma solução. Agora nós temos que ter responsabilidade. Não adianta vir aqui e dizer, olha, pega esse dinheiro e dá aumento. Nós precisamos ter responsabilidade, porque a Previdência ela precisa ser sustentável. Daqui 25 anos, ela tem que pagar os aposentados. Previdência. Eles precisam receber. E nós não podemos ter irresponsabilidade de repente, não aprovar algo que seja consistente para a Previdência, para não acontecer no passado, em gestões passadas de governo, que o Estado ficou sem pagar salário 4 meses para servidor. Que talvez pela idade o senhor não lembre, mas com certeza essas pessoas que estão aqui sabem o que aconteceu com o salário sem pagar durante 4 meses. Então, sou parceiro, todos os deputados aqui se manifestaram, nós vamos trabalhar uma solução, mas com responsabilidade. E o governo Eduardo Riedel tem mostrado a sua responsabilidade, os números do Estado, um governo que tem uma aprovação popular superior a 80%, e isso que ele está dizendo são pesquisas de opinião, mostra que está no caminho certo. E vai continuar assim dando incentivo, trazendo geração de emprego, trazendo renda para a população. E se nós não fizéssemos isso, hoje, talvez a Arauco, talvez, com certeza, né, a Suzano não estaria no Mato Grosso do Sul gerando milhares de empregos, trazendo desenvolvimento e geração de renda para a região de Ribas e agora para a Inocência. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar. Obrigado, deputado. Ora, caro deputado Caravina, digo a Vossa Excelência que talvez seja um privilegiado por ter sido secretário de Estado e talvez Vossa Excelência tenha algumas informações que não chegaram a essa casa, que não chegaram ao Tribunal de Contas do Estado, e que serviriam, deputado, para que nós, legisladores, pudéssemos ter a mesma certeza que tem e que goza Vossa Excelência para afiançar o governo do seu governador. Digo, deputado Caravina, que vi uma pequena lista das empresas publicadas nos periódicos do meu estado que supostamente teriam recebido benefício fiscal federal da ordem de 71 milhões de reais.
E aí me chamou a atenção, deputado Caravina, dos impostos federais. Nós estamos com uma lista de 169 empresas que receberam algum incentivo, alguma renúncia fiscal do governo federal, da ordem de 71 milhões. Então veja que pregar a transparência, a adequação, o poder decisório para essa casa é a máxima que nós podemos ter. Não só a Vossa Excelência, o corpo de secretários do governador, mas essa lista rodando nos grupos já gerou uma certa indagação acerca de quais as empresas que receberam. Empresas que receberam, para concluir minha fala, senhor presidente, benefício fiscal no governo do estado do Mato Grosso do Sul, com existência de anos, que já estão instaladas. Que empresas que não têm atividade econômica comercial, mas que outras pessoas terceirizam por conta do incentivo ali concedido. Então nós temos que fiscalizar, ajudar a contribuir. A minha fala é no sentido da Assembleia poder discutir concluir, e ter, deputado Gerson Claro, a mesma certeza que tem Vossa Excelência e os secretários guindados a semideuses do governador. É esse poder que eu quero transferir para a minha casa de leis.